Olá, Nuno. Estás Então, bom? tudo bem? Tudo bem? Vamos a isso, vamos começar. Olá, Tiago. Olá, Tiago. Então, Nuno, Mesmo a tudo bem? tempo. Tudo Ora bem. viva! Eu estava aqui a pensar que, apesar de trabalhar nisto há uns anos, como vocês sabem, pá, eu sou um novato nos lives, portanto, vamos a isso. És como nós, portanto. Sou um novato nos lives. Devo ter feito, se calhar, dois. Este é Dois. para eu sou E do é final de terceiro segunda, também, nosso. não é? Tudo É, nós bem? também. Tudo bem, e convosco também. Também, depois de um fim de semana atribulado desportivo e É, é, futebol, Fórmula 1, tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo. é verdade. E ainda Não agora estava tentamos. também a ver o Real Madrid a ganhar por um zero. Nem sei Está a como é que ganhar? está neste O momento Atlético, não é? com o Atlético. É. Não Viram a sei que o Fórmula Porto 1 está a hoje? ganhar. Vimos. Foi? Vimos. Eu não Um vi, mas ataquezinho de eu. coração no fim. As coronárias bem empatadas na reta final. Sim, sim, Enfim, sim, sim. Tá, está tá, emotivo. há muita gente que não se conformou com a vitória do Verstappen, mas Olha, sou um desses. Eu é, sou um desses. Ainda estou um bocadinho triste. Mas já foi. estamos todos. O trabalho de equipa valeu. O trabalho de equipa valeu. É verdade, pá, tiveram um trabalho de equipa incrível. Estava-te a interromper porque, entretanto, está aqui já uma pessoa a dizer-nos que está 2-0. Portanto, está 2-0 Ah, e o Real está a ganhar. pronto. Olha, Espero não ganhou o receber Real, nada que haja um empate do Braga. Pronto. Eu vou. ganhou o Real 2-0. Olha, muito bem. Querem fazer uma introduçãozinha também ao que vamos falar nesta nossa conversa? Sim, Claro. olha, nós somos, para quem não nos conhece, nós somos os Nunos. Eu sou o Nuno Fradinho, do outro lado ali está o Nuno Maria. Nós somos colegas e amigos há vários anos, trabalhamos juntos, primeiro como internos de cirurgia plástica no Hospital de São José e continuamos a fazer este projeto agora fora do SNS e temos um projeto conjunto na Clínica My Moment, que já tem 4 ou 5 anos, um projeto em crescendo, destinado principalmente a medicina e cirurgia estética, que é disso que nós vamos falar aqui, não é? Pronto, e hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente, não é? Portanto, vamos falar um bocadinho sobre medicina estética e cirurgia estética, mas direcionada para o público masculino. A verdade é que as mulheres há muito tempo que procuram, não é? E que têm interesse, e mesmo que não façam, interessam-se e sabem, e a amiga fez e tudo mais, os homens é um bocadinho mais tabu. Apesar de que nos últimos anos nós temos visto que esse tabu tem vindo a atenuar. E os homens preocupam-se cada vez mais com a sua imagem. E aquilo que nós queremos passar hoje é que tanto o contexto cirúrgico como o contexto de medicina estética não tem por que ser uma coisa estigmatizada. Nós muitas vezes pensamos na medicina estética, e especialmente as pessoas que não estão dentro do assunto, pensam numa coisa que é má e aquela pessoa fez aquilo e está péssima porque está toda cheia disto e cheia daquilo e o botox e tal. E nós hoje acho que o objetivo era tentarmos desmistificar aqui um bocadinho isto e tentarmos explicar em que medida é que isto pode ser interessante para o público masculino. Para os homens, sim. Olha, sabes que este projeto Bons Rapazes, este nosso site, acaba por ser entre um site e um blog, porque nós é quase como se fosse uma revista digital, porque trabalhamos conteúdos de arquitetura, design, automóveis, motas, enfim, muita coisa. E digo que é um misto entre blog e site, ou revista digital, lá está, porque nós só de vez em quando é que trazemos um bocadinho mais das nossas vidas e mais daquilo que fazemos. Portanto, acaba por ser um misto. E é muito dirigido para o universo masculino, como sabem. De facto, os homens são um público extremamente exigente. E complicado de se alcançar. Bem, e acho que nós todos nos colocamos um bocadinho nesses sapatos, não é? De que somos de facto exigentes e que somos muito direcionados para aquilo que nos interessa realmente. E esta questão da cirurgia estética para os homens, nas últimas semanas, com a divulgação que fui fazendo através dos stories, fui fazendo também, desafiando ali a colocar algumas questões
e algumas dúvidas que pudessem existir e gostassem de ver aqui faladas, conversadas Claro. e desenvolvidas. O que me parece a mim, e aqui queria perceber um bocadinho a vossa opinião, o que me parece a mim é que mesmo os homens não têm, a grande maioria, têm um desconhecimento muito grande em relação às diferentes possibilidades do que lhes é possível intervencionar, digamos assim, não é? Já sabemos, nas mulheres, sabemos, porque já há muitos anos que se fala nisso e que já se fala de uma forma muito mais livre, muito mais aberta. E percebo-me disso também com pessoas que conheço, e portanto é perfeitamente natural uma mulher ter posto peito ou ter composto, etc. Mas os homens não é tão comum assim falarem. E portanto, o que é que eu gostava de conseguir aqui através desta conversa perceber convosco? Mais do que eu acho que podemos ir tocando nos diferentes aspectos ou nos diferentes temas, porque há um desconhecimento muito grande da maioria das pessoas do que é possível intervencionar. Portanto, se calhar começámos pela cara, o que é que se faz? Nós, no outro dia, numa conversa que tivemos quando preparámos este direto, falaram-me de uma coisa, já não sei qual dos números é que foi, mas falaram-me de uma coisa interessante que eu não fazia a mínima ideia de que era possível, que era o desenhar o rosto aqui por baixo, né? Nesta zona do maxilar, é isso? Sim, nós podemos dividir aqui um bocadinho a nossa atuação entre aquilo Sim. que é o que se chama agora medicina estética, ou seja, algo com técnicas que podemos modificar partes da face e do corpo com técnicas menos invasivas, normalmente injetáveis, como toxina botulínica, fogo, botox ou ácido hialurónico, ou então a outra vertente é a cirurgia, que são coisas mais invasivas. Normalmente os homens não estão muito inclinados, pelo menos numa primeira abordagem, para a cirurgia. Eu acho que as mulheres, não sei se tens também essa opinião, Sim. as mulheres Sim. partem mais facilmente para a cirurgia, são mais decididas nesse aspecto. Os homens gostam de começar com coisas mais leves, também não se preocupam tanto, se calhar, ou a forma como se preocupam é ligeiramente diferente. E nós, de facto, temos notado um crescimento enorme nos procedimentos de medicina estética que temos feito nos homens. Ou seja, o Botox para a região frontal, ou seja, para a região da testa, para os pés da linha, e os preenchimentos. Não só para as olheiras, por exemplo, o olhar cansado, os sulcos nasogenianos, mas também aquilo que nós podemos fazer, que estavas a referir, que é aumentar os sinais de masculinidade, ou seja, a definição do queixo, a definição do ângulo da mandíbula, ou seja, alargar, sem ser nada de muito extraordinariamente exagerado, não é? Não queremos dar um queixo American Dad a toda a gente, não é? Aquele queixo, mas podemos dar um bocadinho mais de projeção aumento, as pessoas têm um aumento um bocadinho para trás, aumentar um bocadinho o ângulo da mandíbula, sem exageros e com naturalidade conseguimos um bom resultado e de facto dá um aspecto um bocadinho mais masculino, um bocadinho mais, não direi severo, mas um bocadinho mais autoritário se calhar, ou um bocadinho melhor. A medicina estética, a verdade é que procuram-nos, assim, muito genericamente por dois motivos. Ou pela questão do envelhecimento, não é? Quando começam a aparecer aquelas rugas, o Nuno falou há bocado do Botox nas rugas frontais, naquelas ruguinhas aqui à volta dos olhos, quando rimos que ficam mais marcadas, e a partir aí dos 30, início dos 40, os homens começam a perceber, e é uma coisa que se calhar há 20 anos os homens não ligavam absolutamente nada a isso. E hoje em dia começam a ligar mais, porque cuidam mais da imagem, gostam de comprar roupa, gostam de se arranjar bem, gostam de um bom relógio. E, portanto, aqui a questão da cara e do envelhecimento acaba por também ter algum impacto. E por isso, um dos objetivos é tentar melhorar estes sinais de envelhecimento. E depois há outro que é a questão de tentarmos harmonizar a face e dar um aspecto um bocadinho mais masculino. E aí entra a questão da volumetria, não é? Por exemplo, uma mulher tendencialmente tem uma cara um bocadinho mais quadrada, ou seja, nós quando fazemos um preenchimento, assim, genericamente, tentamos preencher um bocadinho mais aqui e afilar um bocadinho mais o queixo. E o homem é um bocadinho ao contrário, o objetivo é termos a cara um bocadinho mais quadrada. E, portanto, há várias coisas que se podem fazer e que podem ser feitas de uma forma bastante subtil e que nos permitem melhorar ou reduzir as rugas ou alterar um bocadinho Nuno, a fisionomia.
Mas concretamente, de que forma é que isso é feito? Ou seja, de qual é que é a intervenção que é feita localmente para, neste caso, nesta zona? Nesta questão, a questão da mandíbula é uma coisa muito interessante. Eu acho, eu gosto bastante dos preenchimentos mandibulares e é feito através da injeção de um produto há vários produtos que são volumizadores. Aquele que se usa mais correntemente e que é mais seguro é o ácido hialurónico, que é um produto que é uma espécie de um gel, que é injetado e que permite dar volume, mais ou menos, de acordo com o tipo de ácido hialurónico. Depois existem vários tipos, vários tipos de reticulação. Uns são muito líquidos, outros são muito espessos, dão muito volume. Os que são mais líquidos dão menos volume, hidratam um bocadinho mais, e depois isso é uma coisa já um bocadinho mais técnica. Mas a verdade é que, quando nós pensamos, e é uma coisa que se ouve muito, aquela mulher, aquela senhora ali está cheia de botox nos lábios, porque tem os lábios muito pequenos. É uma coisa que se ouve imenso. E o botox não dá volume, e, portanto, o que tem, à partida, será ácido hialurónico, será uma coisa que dá volume. E, portanto... E é injetável, não é? É um injetável. É injetável, será injetável. É uma seringa injetada ou com uma agulha ou com uma cânula, que é uma espécie de uma agulha, mas que não corta, é assim mais romba e que nos permite fazer preenchimentos em zonas que possam ser um bocadinho mais perigosas do ponto de vista anatómico. Enfim, depois cada pessoa tem a sua técnica, mas no fundo isto são produtos que são injetados ou aqui perto do osso ou em zonas um bocadinho mais superficiais, de forma a dar volume. Portanto, esse é o objetivo do ácido hialurónico. A toxina, deixa-me só explicar, a toxina tem um efeito completamente diferente. O botox. O botox, toxina botulínica ou o botox, enfraquece os músculos, enfraquece a placa motora. O que é que isso quer dizer? A mensagem que vem do cérebro para o músculo, para contrair, deixa de funcionar da mesma forma. Ou seja, nós conseguimos fazer um enfraquecimento seletivo dos músculos. O músculo frontal, que faz estas rugas frontais, os músculos da glabela, que nos fazem dar um aspecto mais zangado, que curiosamente nos homens nós não queremos tanto bloquear, porque tira-nos volume aqui à região acima da cana de nariz, e que é um jeito de masculinidade, é um aspecto de masculinidade, por isso não queremos bloquear tanto, ou aqui na região à volta dos olhos, os pés de galinha. Ou seja, o botox não dá volume, apenas enfraquece os músculos que fazem rugas superficiais, não aqueles sulcos profundos. Para tratar os sulcos profundos ou redefinir a anatomia, temos o ácido hialurónico. Portanto, botox normalmente daqui para cima, daqui para baixo é ácido hialurónico. Regra geral, depois há outras. E o público masculino também é um bocadinho particular, porque eu acho, isto é a minha perspectiva, e o Nuno também penso que pensa da mesma maneira. Enquanto que numa mulher, se nós fizermos um bloqueio um bocadinho maior, por exemplo, há pacientes que não gostam de mexer nada aqui, portanto gostam de ficar muito bloqueadas. Isso é uma coisa que do ponto de vista estético é bastante mais aceitável numa mulher. Num homem eu acho que é um bocadinho mais estigmatizante e, portanto, é muito importante. A abordagem que nós temos num homem é um bocadinho diferente daquele que temos numa mulher. Normalmente os homens também têm os músculos bastante mais fortes, digamos. E, portanto, também respondem de uma forma um bocadinho diferente à aplicação da toxina botulínica. Portanto, nós não podemos... o público masculino é diferente do ponto de vista daquilo que nós fazemos no contexto da medicina estética do público feminino. Ok. E os objetivos são diferentes. Que riscos é que podem existir numa intervenção destas na cara, por exemplo? Existe algum risco? Existem sempre riscos. Se alguém disser que faz um procedimento, um ato médico qualquer ele que seja e que é sem riscos, isso é verdade. Provavelmente está mentindo, não é? Isso é verdade. Isto é o que eu digo muitas vezes, é comigo de carro aqui ao Porto, que eu vou lá muitas vezes, por causa da família. Eu digo que vou lá jantar, mas não tenho 100% de certeza que chego lá à hora de jantar, nem tenho 100% de certeza sequer se chego, não é? Pode haver várias coisas, um engarrafamento, um atraso qualquer, ou até pode aparecer um caminhão em contramão desgovernado e não chego mesmo. Mas a probabilidade disso acontecer é ínfima, é muito, muito baixa. Portanto, todos os procedimentos invasivos, mais ou menos invasivos, têm algum risco. No entanto, por serem tão feitos, tão realizados, já haver uma técnica e já passaram o que nós dizemos, já resistiram à passagem do tempo, a toxina botulínica, o botox e o ácido hialurónico são de facto substâncias extremamente seguras. Bem aplicadas, as complicações são muito baixas.
e normalmente são temporárias. Ou seja, como são todos estes preenchimentos e aplicações de toxina, ou seja, no contexto da medicina estética não tem um efeito definitivo. Não se faz uma vez e o efeito dura para sempre. É temporário. Normalmente o Botox nos homens à volta dos 4, 5 meses, às vezes nas mulheres um bocadinho mais, tem um músculo mais fraco, e o ácido hialurónico pode variar entre os 6 meses e 1 ano e meio, depende da profundidade e do tipo de ácido hialurónico. Ou seja, muitos dos efeitos nocivos que possam ter, normalmente também são temporários. Temporários. Mas pode haver complicações definitivas. Na toxina botulínica, a principal complicação que nós temos medo é haver uma ptose, ou seja, a toxina a bloquear um músculo que nós não queremos e ali à volta dos olhos o que nós não queremos mesmo bloquear é o músculo elevador da pálpebra. Ou seja, se por acaso escorre, se a pessoa esfrega a testa ou se for mal aplicado em quantidade excessiva, pode haver um bloqueio da pálpebra e a pessoa não levanta a pálpebra durante umas semanas. Depois, normalmente, recupera, mas fica com uma ptose. Felizmente, nunca nos aconteceu, mas está nos livros, pode acontecer, a probabilidade é extremamente baixa. E fazendo uma técnica segura, com bons materiais e com experiência, naturalmente, isso é extremamente raro. Claro. Nos preenchimentos, pode haver outro tipo de complicações. Pode haver uma embolização, por exemplo, injetar o ácido hialurónico dentro de um vaso sanguíneo pode levar a uma embolização, ou seja, uma artéria ou uma veia ficam bloqueadas e há um segmento da face que deixa de ter sangue, um bocado de pele do nariz, um bocado de pele do lábio, e por isso temos que entrar aí depois num procedimento de emergência com alguns medicamentos para tentar revascularizar, ou seja, que o sangue volte a fluir naquela zona para que aquela bocado de pele não morra. Ou seja, temos de estar sempre armados e preparados para o pior. Felizmente, é extremamente raro. Okay? Pois, é normal que a maioria destes procedimentos, nos primeiros dias, alguns mais, outros menos, mas causam algum inchaço, a pessoa fica com algum edema, poderá ficar com uma nódula negra, dependendo, enfim, do tipo de técnica utilizada e da pessoa, não é? Pessoas que têm também vasos um bocadinho mais friáveis, e isso é uma coisa que é expectável. Por exemplo, quando vem à minha consulta e me dizem, olha, eu amanhã tenho um jantar que é importantíssimo, é uma coisa de trabalho. Eu digo sempre, ok, então hoje não é o dia. Mas acha que vai ir ao cabeleireiro, não é? Mas, por exemplo, os lábios, quando nós fazemos um preenchimento de lábios, não é uma coisa tão habitual nos homens, mas é relativamente frequente nas mulheres. O lábio é uma estrutura anatómica que, quando é traumatizada, e no fundo isto é um traumatismo, não é? Quando nós injetamos, pomos uma cânula lá dentro, andamos ali a mexer, é uma estrutura que tem muita tendência a inchar. E, portanto, a probabilidade de ficar com os lábios inchados uns dias é grande. Há outras zonas que não é tão grande. Agora, independentemente disso, se no dia seguinte a pessoa tem um evento importante, quer seja um jantar de família, um jantar de trabalho, isso é claramente desaconselhado, porque a probabilidade de não ficar com um hematoma ou de não ficar inchada pode ser relativamente grande, mas existe sempre uma possibilidade de ficar, não é? E, portanto, eu acho que já nos aconteceu aquela paciente que doutor, eu caso-me daqui a 5 dias para não bonito. Isso é um risco tremendo. 5 dias é extremamente arriscado. Sim. Olha, deixa-me só aqui apanhar aqui uma coisa que o Nuno falou há bocado e que também acho que é interessante, que é a questão da durabilidade deste tipo de tratamentos. Há muitos anos usavam-se alguns... Portanto, o ácido hialurónico não foi dos primeiros produtos para dar volume que foi banalizado. Portanto, inicialmente começaram-se a usar outros produtos e que eram produtos definitivos. Agora em Portugal eu imagino que já não se usam, ou pelo menos ninguém consciente usa assim esse tipo de produtos. Mas em tempos usou-se muito e no Brasil ainda se continua a usar um bocadinho. E as pessoas pensam, porquê fazer uma coisa que passa ao fim do ano, desaparece ao fim do ano ou dois? Algumas coisas são relativamente caras, não é? E, portanto, o ideal será uma coisa que seja definitiva. Portanto, injetam, fica lá para sempre e, portanto, não tenho que voltar a fazer, não tenho que voltar a pagar. A verdade é que são produtos que dão muitas complicações ao longo do tempo e, portanto, podem migrar, podem infectar. Nós hoje vemos ainda algumas complicações de produtos que foram injetados nos anos 90 e que dão muitas chatices. E, portanto, o bioalcamide, por exemplo. O bioalcamide, sim. Há muitas coisas. Agora vamos vendo cada vez menos, talvez. E em Portugal eu acho que isso já não se aplica. Mas isto para explicar que
a questão da durabilidade e de ser uma coisa que é progressivamente reabsorvida pelo corpo e que é biocompatível, é muito bom porque nos aumenta muito a segurança, quer no pós-ato imediato, mas acima de tudo a longo prazo. Portanto, a taxa de complicações a longo prazo é muito baixa. Tu estás a dizer que se utiliza cada vez menos, permite-me discordar. Houve uma fase em que se utilizava cada vez menos. Infelizmente agora nós temos visto cada vez mais maus prestadores, ou seja, pessoas que não têm formação a injetarem coisas que nós não sabemos sequer o que é. Sim. Desde cabeleireiros, esteticistas, Olha, Nuno, técnicos de farmácia. tocas aí num ponto importante e nem sequer me tinha lembrado disso, nem sequer me tinha lembrado disso antes, mas está a acontecer isso, não é? Eu acho que aqui no meu bairro, infelizmente, há ali um cabeleireiro que tem qualquer coisa do género, pá, e eu não quis acreditar que fosse isso. Mas é verdade, é muito. É muita uma desinformação enorme. Também a indústria também promove e quer vender, não é? Há muitas marcas de produtos. Há produtos que são vendidos online, não é? Tipo mercado negro. Ácidos hialurónicos que vêm dos países da antiga União Soviética, da China, sabe-se lá de onde. E nós ouvimos relatos de não há legislação que proíba que isso aconteça. É que isso é publicitado nas montras. O problema é a fiscalização. Quem é que fiscaliza? Ninguém sabe muito bem. Felizmente, agora algumas autoridades que regulam a saúde e as atividades económicas já estão a acordar e têm havido várias inspeções, nomeadamente da ASAI. Mas graças a um trabalho de denúncia feita por médicos, por ordem dos médicos também, que tem sido... Porque estas denúncias aparecem às 40 por dia. Portanto, são mesmo muitos casos de sítios que não têm condições, que usam material que não é apropriado para uso, alguns não é apropriado para uso humano, que feitos por pessoas que são meros curiosos e que dão resultados desastrosos. Nós já temos apanhado alguns casos, pessoas que temos que operar e reoperar, que fizeram produtos que dizem foi uma senhora que tirou ácido hialurónico de um frasco castanho grande com uma seringa. Nós ficamos assim, mas ela chegou lá, tirou a seringa, puxou e injetou-me nos lábios. E nós ficamos, mas isto é incrível, isto é criminoso, não é? Isto é algo criminoso. E continuam a exercer essas pessoas. Portanto, é muito difícil são tantos e é muito difícil de fiscalizar todos os casos, mas felizmente acho que as autoridades já estão a ficar cientes disso. Mas é desesperante e complicações que às vezes não conseguimos fazer nada. E quase sempre trata-se de uma questão de dinheiro, não é? Portanto, são produtos que são, não é? Que nós não sabemos exatamente o que é que são. E são feitos em sítios que não são adequados, por profissionais que não são adequados e são substancialmente mais baratos, não é? Portanto, só que é um risco tão grande, não é? Do ponto de vista lógico, se eu pensar de uma forma lógica, está a injetar uma coisa na cara com potencial de complicações, se calhar maior, não é? Ou muitíssimo maior. É um risco muito grande. Eu muitas vezes questiono porque é que as pessoas fazem isso. Eu lembro de um caso em particular, meu e do Nuno, que estamos a falar de uma pessoa que tem um poder económico elevado, quer dizer, não estamos a falar de uma pessoa que tem problemas financeiros e que acabou por fazer coisas em sítios que são claramente muitíssimo duvidosos e com material que é claramente muito duvidoso e, portanto, acho que tem que haver um bocadinho de alerta para as pessoas perceberem que, de facto, também não vão fazer uma cirurgia ali debaixo à partida, não é? Portanto, os mecânicos têm alicates e não vamos ao dentista ou mecânico, não é? Portanto, exato. A pessoa faz o que os barbeiros arrancavam dentro. Exatamente. Olha, Nuno, e diz-me outra coisa. Portanto, estávamos a nível, já percebi isso, que existe o preenchimento, existe a parte muscular que é enfraquecida, não é? Que existe a parte muscular que é enfraquecida. Mas imagina, a nível de que outras coisas, no outro dia vocês falaram de uma coisa que eu achei engraçada e que, sinceramente, de tudo o que me imaginaria a fazer, pelo menos neste momento, num futuro, não sei a que idade é que isso me irá acontecer, mas é aquilo que acontece naturalmente aos homens bastante mais velhos, que deverá ir aí, se calhar, aos 50 ou 60 anos, ou
ou 50 não quero pensar nisso, daqui a 10 anos já estarei. Não, mas se calhar nos 60 anos o peito descai imenso, não é? Descai imenso. Descai e acumula gordura e glândula mamária. E isso é Isso possível chama-se de... Diz, desculpa. corrigir. É possível Esse corrigir, não é? chama-se ginecomastia. Ou seja, é a mama masculina adquirir um aspecto mais feminino, por ganho de volume, a pele estica, e é normal, ou seja, é fisiológica e natural em 3 idades. No recém-nascido, os bebés podem ter. Na adolescência, há adolescentes que passam por isso. Eu não sei se algum dos intervenientes passou por tipo aquela sensação de um caroço atrás, retroaureolar, atrás do mamilo, que doía e que dói, e que cresce e incomoda até. Isso é possível retirar? E era muito chato. É fisiológico, ou seja, essa parte dos adolescentes não se deve fazer nada porque normalmente passa. Muitas vezes não está associado a um aumento muito grande, a um aumento pequeno, mas se se mantiver, pode ser problemático do ponto de vista de autoestima, etc. E depois também na senilidade, ou seja, quando se atinge uma provecta idade, também normalmente isso acontece. Ou seja, nos bebés e nos adolescentes não devemos atuar, mas nos mais idosos, se os preocupa, ou em qualquer outra idade, desde que não exista uma causa médica do ponto de vista de saúde que esteja ali a desenvolver um aumento mamário, pode acontecer por uma doença, por um tumor da hipófise, ou por toma de medicamentos. É muito frequente com os esteroides anabolizantes de ginásio, todos provocam aumento das maminhas nos homens. Mais cedo ou mais tarde, quem faz ciclos e ciclos e ciclos acaba por ter ginecomastia. E se pode ser operado, e se volta a repetir o uso de esteroides, pode voltar a acontecer. Então, em todos esses casos, nós podemos atuar, ou através de várias técnicas, para melhorar e para diminuir o volume e o excesso de pele. E o excesso de pele, exatamente. Queres explorar um bocadinho isso, Nuno? Sim, na verdade, quando estamos a falar, temos a ginecomastia, podemos ter um componente mais glandular, não é? E aí acabamos por ter que intervir de uma forma um bocadinho mais com um bocadinho mais de sequela, digamos. Portanto, temos que abrir parte da areola, tirar um bocadinho da glândula, mas em grande parte destas situações nós conseguimos melhorar através de uma técnica de lipoaspiração. E, portanto, conseguimos, de certo modo, a lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas nos homens, no contexto estético. Procuram-nos muito para fazer lipoaspiração. E aqui também não é muito diferente. Portanto, eu diria que mais de 50% destas situações, nós não precisamos de criar propriamente uma cicatriz. E mesmo às vezes, quando existe um excesso de pele que é muito ligeiro ou muito moderado, o próprio traumatismo por baixo da pele, não é? À medida que nós fazemos a aspiração da gordura que está por baixo, o próprio trauma acaba por causar alguma retração daquela pele. E, portanto, a grande vantagem disso é que, em última instância, não precisamos de criar uma cicatriz à volta da areola. As cirurgias mamárias na mulher temos sempre que fazer uma cicatriz. Por exemplo, quando pomos um implante, fazemos uma mamoplastia de aumento, fazemos uma cicatriz ou pela axila, ou pelo sulco inframamário, ou pela areola. Mas, tendencialmente, a mulher, a mama, digamos que não é uma estrutura anatómica muito social, ou seja, não está muito exposta, a não ser em situações mais reservadas. Não? Portanto, depois há pessoas que fazem topless e tudo mais, mas o homem não. Um homem está na praia sistematicamente exposto, não é? Portanto, com o tronco exposto. E até se falou-se e continua a falar-se, e na minha opinião bem, esta questão do Instagram de bloquear os mamilos, quando se põe uma fotografia com os mamilos das mulheres, mas não bloquear dos homens. De facto, nós, socialmente, homens, vamos à praia e nunca tapamos os mamilos, não é? Portanto, claro. Aqui, esta técnica tem a vantagem de que permite não criar uma cicatriz numa zona que é muito exposta. Mas isto para dizer que, de facto, a lipoaspiração é uma técnica muito versátil e que nós utilizamos muito nos homens. É uma coisa que somos muito procurados para fazer lipoaspiração. Depois, mesmo do contexto cirúrgico, e agora apanhámos aqui um bocadinho a parte cirúrgica, não é? Deixámos um bocadinho os tratamentos menos invasivos e passámos aqui um bocadinho para a vertente mais cirúrgica. As cirurgias que se fazem mais nos homens são talvez a lipoaspiração, a ginecomastia com ou sem excisão da glândula, ou seja, com ou sem necessidade de fazer uma cicatriz à volta da areola. A rinoplastia, também é uma cirurgia pela qual
somos muito procurados no contexto Muitas vezes público não só pela estética, não é? Muitas vezes por questões de saúde também, não é? Ou não? A rinoplastia. Sim. A rinoplastia Sim, normalmente é uma mistura. Uma É, não mistura é? de razões. Pode Pois. ser meramente estético, e aí, ou seja, vamos apenas fazer a nossa cirurgia na pirâmide nasal, que nós chamamos Sim. a pirâmide do nariz, ou pode ter um problema de obstrução à passagem do ar. E o problema pode ser vários, pode ser ao nível do septo nasal, a lâmina que está no meio, que não, pode ser encurvada, pode ser em S, pode haver uma deformidade nos cornetos, que são os cornetos são estruturas, partes de estruturas que estão à volta e que fazem com que o ar siga numa forma, um fluxo turbulento. O fluxo dentro do nariz não deve ser laminar, senão dá uma má sensação ao nariz. E então os cornetos servem para aumentar a temperatura do ar, quando inspiramos o ar tem que ganhar temperatura, e para fazer um fluxo turbular, para não agredir tanto a garganta e cá para baixo. E os cornetos, em algumas pessoas, podem ser grandes demais do ponto de vista ósseo, ou podem ter uma hipertrofia da mucosa, ou seja, a mucosa por serem riníticos, por terem um problema de alergias, a mucosa pode ser demasiado grande. Ou pode ser ainda um problema mais atrás, nos adenoides, etc. Quando o problema é da obstrução, se for restrito ao septo, uma coisa relativamente simples, nós podemos resolver. Se for um problema que envolva uma deformidade grande do septo, dos porões ósseos, problema dos cornetos, adenoides, etc., aí nós sentimos muito mais confortáveis em fazer uma abordagem conjunta com a otorrino. Claro. Acho que eles conseguem oferecer um add-on, ou seja, conseguem oferecer uma técnica de desobstrução nasal muito mais estruturada do ponto de vista lá da profundidade, olhando para o nariz lá muito para trás, que nós não fazemos, e nós fazemos a nossa parte estética, a parte mais estética exata do nariz. Mas se vos aparecer um caso assim, vocês também saberão naturalmente aconselhar a pessoa e depois juntar algum colega. Temos sim, equipa. Nós temos equipa, sim, nós fazemos isso com bastante frequência. A equipa, ou seja, a My Moment tem também equipa completa nesse sentido, é isso? Sim, claro. Okay. Isso é muito importante, a questão da multidisciplinariedade, ou seja, e é uma coisa que se vê muito nos hospitais públicos. Por exemplo, eu e o Nuno trabalhámos durante muito tempo, eu ainda continuo de certo modo ligado à patologia mamária, doentes com cancro de mama. E são equipas grandes que têm várias especialidades. E, portanto, nós, como cirurgiões, em determinadas situações é importante trabalharmos com outros cirurgiões de forma a conseguirmos o melhor resultado possível. Cirurgiões neste caso, otorrinoplástico, mas quando falo no cancro da mama, não são naturalmente só cirurgiões, portanto são equipas grandes, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, psicólogos. E a questão da multidisciplinariedade em determinadas situações é importante. Esta é uma delas, em que nós conseguimos melhorar não só a estética, mas a função, no mesmo intervenção cirúrgica. E conseguimos oferecer um resultado melhor, não é? Sim. Nós somos um bocadinho, vamos lá chamar, somos novos, mas somos um bocadinho conservadores no que diz respeito aos valores que nós queremos transmitir na nossa abordagem com os pacientes. Nós queremos fazer as coisas com segurança e não alinhamos muito em coboiadas, em coisas que eu faço tudo, eu sei fazer tudo. Aliás, o melhor exemplo disso é que nós trabalhamos em conjunto, 2 cirurgiões com o mesmo nível de diferenciação e trabalham a 4 mãos. Ou seja, por muito estranho que isto possa parecer para o público, isso é inédito. Ninguém o faz. Ou pelo menos o publicita como uma equipa, como uma vantagem. Ou seja, normalmente existe um cirurgião, não é? E depois tem um ajudante que é o mais novo, um interno, um cirurgião principal, e segue os passos do cirurgião mais velho. Nós aqui optamos por fazer uma coisa diferente, ou seja, trabalhamos com o mesmo nível de diferenciação, achamos que 2 cabeças pensam melhor que uma. Quando temos necessidade, recorremos a outros colegas que sabem mais do que nós nas respectivas áreas, e sem vergonha nenhuma e assumindo e achamos que assim vamos oferecer o melhor aos nossos pacientes. Claro. Temos que ser honestos e modestos e não entrar aqui em grandes coboiadas. Claro. O espírito colaborativo, não é? Eu acho que sim. E diga uma coisa, que mais que mais tipo de cirurgias é que podem acontecer e de que forma é que também conseguimos aqui esclarecer as pessoas que ainda nos estão aqui a ver?
Olha, deixas-me só, eu há bocado queria ter falado ali sobre uma coisa que depois acabou por a conversa foi evoluindo e acabei por não falar. Ainda sobre os procedimentos minimamente invasivos, falámos sobre o Botox e sobre o preenchimento. Há uma coisa que fazemos muito, que neste caso nem somos nós, portanto, é a doutora Sofia, que é a dermatologista que trabalha connosco, que é o laser. O laser, existem vários tipos de laser, mas o laser é um procedimento que também é muito interessante nos homens, porque é um procedimento que, do ponto de vista de recuperação, poderá ter uma recuperação um bocadinho mais demorada ou menos demorada, mas em última instância, é um procedimento que é muito pouco estigmatizante, ou seja, não, enquanto que nós, no homem, quando bloqueamos um bocadinho as rugas, enfim, quem tem algum olho pode perceber, o objetivo do laser é outro, é tentarmos melhorar um bocadinho a pele, fechar um bocadinho o poro, o grão da pele, tentarmos dar um bocadinho mais de elasticidade, digamos, e resistência à pele. E é uma coisa que nós temos na clínica, neste momento, há muitos homens, eu diria que dos procedimentos de estética, de medicina estética, é provavelmente aquele que é atualmente mais procurado pelos homens. Passou-nos aqui um bocadinho, porque de facto, aí está outro exemplo da multidisciplinariedade. Nós e a Sofia trabalhamos os três em equipa. A Sofia é dermatologista, nós somos cirurgiões plásticos, mas a verdade é que nós temos muitos pacientes que são pacientes dela e nossos. E que vêm à nossa consulta, são operados, pacientes, tanto mulheres como homens. São operados, depois a seguir querem fazer botox, depois aqui querem fazer qualquer coisa, e depois a seguir fazem laser com a Sofia, depois têm umas manchas, umas manchinhas, e as mulheres, especialmente depois do verão, começam a ficar, às vezes, com aquelas manchinhas aqui com melasma, pelo sol, começam Eu fico a ficar aqui. um bocadinho manchadas. Pronto, então, a Sofia trata essa parte. E, portanto, aqui está outro exemplo da tal multidisciplinariedade e de trabalho em equipa, que é tão importante para nós conseguirmos ter um bom resultado, porque há coisas que nós não dominamos, não é? A questão do laser. A Sofia domina muitíssimo bem o laser, então ela é que faz. E, portanto, eu acho que as coisas têm que ser feitas, e uma vez mais, como não disse, a questão da seriedade e da honestidade eu acho que é importante. E nós somos médicos. Temos aqui o comentário da Cecília Almeida, desculpa, Nuno. Quem acompanha o vosso trabalho, agora perdi. É de excelência e lindo ver os sorrisos que recebe o vosso trabalho. Pronto. Os parabéns, no fundo estás Obrigado. 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 No fundo estás Mas o mundo da cirurgia plástica, da medicina estética, pode ser assim um bocadinho deslumbrante às vezes, mas ainda assim nós temos que pensar que nós somos médicos e, portanto, antes de mais, nós temos que fazer as coisas da forma mais segura e reduzir ao mínimo o risco de complicações. E, portanto, nós acho que abordamos sempre as coisas da melhor forma. A questão das complicações são muitas vezes faladas. Às vezes eu tenho às vezes a sensação de que estou numa consulta e falo sobre tantas coisas que às vezes parece que não quero que aquela pessoa seja operada. A questão não é essa, a questão é, eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção quando vão a uma consulta por ser cirurgia estética, que é uma coisa que, então, mas eu posso ser operada amanhã? Não pode ser operado amanhã, tem que fazer alguns exames. Mas é só fazer uma polícia de aumento. Não, mas as coisas não são bem assim. É preciso haver uma preparação, é preciso haver uma série de exames, é preciso haver um estudo pré-operatório, é preciso percebermos se aquela pessoa efetivamente está a fazer aquilo por impulso ou se está bem informada, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que nós, como médicos, é nossa responsabilidade não só operar estes ou estas doentes e fazer o seguimento adequado, mas acima de tudo também fazer o pré, que é explicar e acima de tudo percebermos se aquela pessoa está a perceber aquilo que nós estamos a dizer ou não, se estamos em sintonia. Isso é uma coisa que é essencial. Claro. Nuno, diz-me lá uma coisa. É verdade que é possível pôr abdominais falsos? Explica-me lá esta história. Há várias técnicas. Explica-me lá esta história. Abdominais falsos. Um six-pack, de repente, para o fim de ano. Olha, já que estás a falar da festa da manhã, não vou pôr um six-pack para o fim de ano. Olha, estamos com esta conversa, mas nem precisas de fazer análise. Tratamos disso amanhã. Não, o six-pack já tentaram várias coisas. Já tentaram até próteses, mas com mau resultado, porque há uma zona má.
para ter próteses, mas normalmente passa por uma lipoaspiração, ou seja, um jogo que nós fazemos lipoescultura. Aspira nos sítios, deixa ou acrescenta gordura noutros sítios. Ou seja, vamos fazer uma lipoescultura da região abdominal ou lipoaspiração de alta definição, assim, ou lipoaspiração atlética. No fundo é nós aspirarmos muito as zonas que em alguém que tenha o six-pack bem definido faz aqueles sucos, e deixarmos zonas mais fofinhas, vamos lá chamar, com gordura por cima do músculo, para dar aquele volume da tablete de chocolate do six-pack. E conseguem-se resultados incríveis com isso, é verdade. Até se pode injetar gordura na falta dela. Alguma da gordura aspirada pode-se injetar nas zonas em que nós queremos que tenha um bocado mais de volume. É uma cirurgia cada vez mais procurada por homens. Às vezes, o que é que eu acho? Acho que às vezes alguns homens não vêm preparados a pensar que vão ter uma consulta para uma lipoaspiração de alta definição e saem um bocadinho desiludidos, porque nós dizemos, olha, para fazer essa lipoaspiração, esse tipo de lipoaspiração tem de perder peso. Porque às vezes vêm homens com alguma barriga, que já tem um pânico adiposo bastante espesso, ou seja, uma gordura abdominal espessa, são aquele aspecto mais anafado, mais isso. E se nós fizermos uma lipoaspiração de alta definição nesse tipo de homens, vão ficar com o abdômen na mesma tenso, de barriga, não é? E depois com gordinhos e depois com um six-pack muito definido, ou seja, fica algo extremamente esquisito. E às vezes vemos esses resultados na internet a procurar e fica extremamente falso, fica uma coisa estranhíssima, é feio, não é? Imagina um tipo, portanto, não vamos emagrecer a pessoa toda. Não é? A pessoa já tem que ser magra, já tem que ser... Ou seja, nem toda a gente tem indicação para fazer esse tipo de procedimento. Okay. De facto, há resultados incríveis, mas os doentes têm que ser muito bem selecionados. E depois, tal como nas outras lipoaspirações, mas nesta em particular ainda mais, o controlo no pós, não é? Portanto, ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas têm que tentar manter aquela anatomia, não é? Portanto, se comem muito, se têm uma alimentação um pouco equilibrada, se não fazem exercício físico, porque para termos um bom resultado também é preciso haver algum exercício físico, tudo isso pode, a longo prazo, dar um mau resultado. E mesmo resultados que possam ser muito interessantes ao fim de 6 meses, ao fim de 1 ano, se não houver cuidado pela parte do paciente, podem tornar-se maus resultados ao fim de uns anos. Homens que tenham dificuldade em manter o peso, portanto façam muitas oscilações de peso, podem não ser candidatos ideais, porque podem ficar com um resultado incrível nos primeiros tempos, mas depois de um aumento de peso, e se não conseguem recuperá-lo depois, ou seja, vão engordar mais nas zonas que têm excesso de gordura e vão engordar menos nas zonas que foram muito aspiradas. Então, deforma o resultado, vai deformar sempre o resultado. Portanto, o ideal são pessoas que já são estruturalmente entre normais ou magras, que não tenham um abaulamento, ou seja, que não tenham aquele abdômen tenso e arredondado. Aquela chamada barriga de cerveja, não é? Barriga de cerveja. E que não tenham imensa gordura. Estou quase lá, aí me confesso. E agora vem o Natal. Para pôr abdominais, punha também peito, não é? Ficava logo tudo completo. Podes fazer uma lipoescultura da região peitoral. Fazer a lipoescultura da região peitoral. Incrível. No peito, por exemplo, existem próteses. Nós pusemos, ainda no outro dia, é raríssimo pormos, mas no dia pusemos umas próteses peitorais masculinas. Ou seja, num homem, uma prótese que se põe debaixo do músculo. É diferente de uma prótese mamária, porque não é arredondada, não tem aquela base redonda, é uma coisa mais oblonga. E através da axila pomos a prótese debaixo do músculo grande peitoral. E aquilo dá logo uma forma e um volume diferentes. Mas também o podemos fazer, quando temos alguma gordura, podemos fazê-lo com gordura. Ou seja, pôr por baixo da pele. Não por baixo do músculo, mas por baixo da pele. E dar um bocadinho mais de volume à zona que nós... Um bocadinho mais de projeção. Um bocadinho mais de projeção. E aspirar nas zonas, por exemplo, nas zonas aqui do lado, nas zonas abaixo do rebordo do grande peitoral, para fazer aquele jogo de alto relevo, vamos chamar assim, alto e baixo relevo. Como é que isso acontece? Chega lá um tipo com uma fotografia do Phelps e diz assim, eu quero os peitorais do Phelps. É isso? Não costuma acontecer. Não, as pessoas são mais realistas. Masculino, não, os homens são mais realistas. E os homens são do Sylvester Stallone, um gajo um tipo mais... Sim.
são mais realistas ou pelo menos podem ficar um bocado decepcionados, mas compreendem mais facilmente. É mais comum uma mulher não ficar contente com o que houve, que às vezes acontece. Nós temos pessoas que saem desiludidas da consulta porque nós, pronto, somos honestos e dizemos, olha, se calhar até outra pessoa consegue fazer esse milagre, mas nós não conseguimos fazer aquilo ou não vamos fazer aquilo que pretende. Por isto, por aquilo. E mais facilmente essa mulher corre 10 cirurgiões até alguém lhe dizer aquilo que ela quer ouvir. Os homens não são tanto assim, são mais decididos. Ouvem e dizem, ok, pronto, percebi, faz sentido, tem que fazer sentido lógico, uma coisa racional, faz sentido, vou ouvir aquilo que tem para me dizer e para me oferecer e depois decido se faço ou se não faço. Mas não vão procurar 10 opiniões, regra geral, não é? Não vão a 10 ou 15 cirurgiões à procura de ouvir aquela resposta que lhe diga, o senhor vai ficar como o Sylvester Stallone ou como o Brad Pitt. Muito bem. Olha, outra coisa que me ocorreu agora é que provavelmente uma das cirurgias também que vos procuram, não sei se muito se pouco, é das orelhas, não é? Dos homens. Para fazer. Sim, claro. Não é? Sim. Isso é muito comum? É muitíssimo comum, sim. Sim. As orelhas abduzidas, portanto, as orelhas um bocadinho abertas, em abano. É uma cirurgia que nós fazemos com muita frequência, tanto em homens como em mulheres. E é uma cirurgia, ao contrário daquelas que falámos anteriormente, é uma cirurgia que é feita na maioria dos casos com anestesia local, portanto, sem necessidade propriamente de um suporte anestésico, de uma sedação, uma anestesia geral. E existem várias técnicas e depois, enfim, há pessoas que têm a parte da orelha de cima mais aberta, há outras que também têm aqui esta parte, portanto, a parte da concha mais proeminente, portanto, dependendo disso, nós utilizamos uma técnica ou outra, mas é uma cirurgia que é muito bem tolerada, tem uma desvantagem, que quando nós mexemos lá dentro, depois, durante as semanas seguintes, o ou a paciente tem que ficar com uma espécie de uma faixa a fazer alguma pressão, não é? Até haver uma cicatrização dos tecidos que faça com que não haja, que a orelha não volte, porque a cartilagem tem muita memória, não é? É fácil de nós percebermos, quando mexemos assim o pavilhão auricular, ele volta sempre ao sítio. O que nós fazemos é enfraquecemos a cartilagem, ou tiramos cartilagem em determinadas zonas de forma a que essa memória fique mais diluída. Mas ainda assim, durante o processo de cicatrização é importante que haja ali uma compressão de forma a que a cartilagem cicatrize mais ou menos como nós queremos. Mas sim, essa é outra cirurgia que nós fazemos com muita frequência nos homens e nas mulheres. Outra que temos feito cada vez mais... Diz. Quer dizer, outra que temos feito cada vez mais é o facelift em homens. É engraçado. Nos últimos 2, 3 anos, como é que é o facelift? O facelift normalmente é em pessoas um bocadinho homens mais velhos. No fundo é quando já está... Esticar. Chamado esticar. E o esticar, esticar, exato. Há homens muito preocupados com o pescoço. Principalmente com o pescoço. Ou seja, deixam de ter a definição da mandíbula. Sim, lipoaspirações da papada ou alguma flacidez em que nós fazemos só um pequeno lift da região do pescoço, e mesmo homens que querem um facelift total, ou seja, da face e do pescoço, porque têm, ou seja, com o passar da idade, houve a pele e a gordura deslizou no sentido, vamos chamar assim, para dentro e para baixo, então ficam com os sulcos nasogenianos, bigode chinês marcado, ficam com olheiras, falta de volume aqui, ficam com os jowls, que são aquilo que o Mário Soares tinha muito proeminente aqui em baixo, a flacidez extrema no pescoço, e nós conseguimos resolver com um resultado incrível. O facelift, pronto, é uma cirurgia grande, e associada ao enxerto de gordura. Pormos gordura em zonas, vamos aspirar um bocadinho de gordura, por exemplo, da barriga, e pomos em zonas que lhe fazem falta, alguns compartimentos de gordura da face, e conseguimos resultados incríveis do ponto de vista da face e do pescoço. E os homens fazem cada vez mais. Sim, e na face a blefaroplastia também. A cirurgia das pálpebras. A cirurgia das pálpebras, especialmente pálpebras superiores, a partir de uma determinada altura, as pálpebras começam a ficar mais flácidas, não é? Começamos a ter um excesso de pele.
E se pensarmos numa altura ainda mais para a frente, isso até tem uma implicação funcional, não é? Portanto, às vezes as pessoas até têm que levantar assim um bocadinho a cabeça para verem melhor. De manhã acordam, parece que as pálpebras estão um bocadinho mais pesadas. Muitas vezes aí está outra cirurgia cujo propósito nem sempre é exclusivamente estético. E muitas vezes pode ser até exclusivamente funcional. Mas é outro tipo de cirurgias que fazemos cada vez mais em homens. Sim, a pálpebra superior é uma cirurgia simples. A superior é relativamente simples. Fazemos a grande maioria com anestesia local. Só fazemos com anestesia geral quando é associado a um facelift ou às pálpebras superior e inferior. Portanto, é uma pequena cirurgia, uma cirurgia menor. A pessoa está uma semana com os pontos, tira os pontos numa semana. Regra geral, a pálpebra cicatriza muito, muito bem, ou seja, é algo que nós dizemos e podemos dizê-lo honestamente, porque é muito raro ver uma cicatriz visível na pálpebra. Fica normalmente um risquinho e a recuperação é relativamente rápida. Se envolver a pálpebra superior e inferior, a recuperação já é um bocado mais lenta. Demora mais uma semana ou duas e é uma cirurgia um bocado mais complexa. Mas aquela queixa de olhar pesado, dor de cabeça ao fim do dia, que já não consegue abrir bem os olhos. Há pessoas que dizem que nem conseguem já ver as pestanas, porque a pele cobre as pestanas. Então olhamos para esses casos e dizemos, bem, isso é indicação mesmo para uma blefaroplastia. E o grau de satisfação das pessoas é muito elevado. Ok. Olha, muito bem. Diga-me agora... Diga. Diz, Nuno, ias falar. Não, ia dizer que, de facto, a medicina estética e a cirurgia estética são um mundo e que nós começamos aqui a esmiuçar e é que podemos falar sobre muitas coisas, mas a verdade é que é interessante que temos visto, ao longo destes últimos anos, uma crescente procura por parte do público masculino. E eu acho que também o objetivo hoje de falarmos aqui um bocadinho é desmistificarmos o que é a cirurgia estética, o que é a medicina estética e o que é que nós podemos conseguir com resultados naturais. Que eu acho que isso é o que mais preocupa os homens. Preocupa muito mais os homens, por exemplo, preocupa muito mais a mim, que ainda que sou cirurgião plástico, a questão da naturalidade, do que preocupa a maioria das mulheres. E nós conseguimos, hoje em dia, às vezes é preciso ter algum cuidado, que é, às vezes é sempre preferível a menos do que a mais. Às vezes fazemos as coisas muito por baixo e os homens gostam muito disso. Portanto, começamos sempre por baixo e depois, a seguir, se achamos que podemos ir um bocadinho mais acima, iremos. Mas começar por baixo dá-nos uma segurança grande e, acima de tudo, permite-nos ter resultados naturais, que é aquilo que se pretende, tanto em homens como em mulheres, mas eu acho que os homens são mais preocupados com isso do que as mulheres. Sim, sem dúvida, imagino. Começar com a pequena coisa, a prevenção das rugas, a partir dos 30 anos já começam a aparecer, até 20 e tal, homens de 20 e poucos anos que estão preocupados com o desenvolvimento das rugas. Começa a aparecer aquela primeira ruga à volta dos olhos e nós também podemos atenuar essas que são micro-rugas e pode-se fazer um botox que até ajuda a prevenir rugas futuras. Mas não vamos fazer nada de transcendente, não vamos exagerar naquele tipo de pessoas que realmente não precisa de mais nada. Mas temos também visto cada vez mais homens e homens em idades cada vez mais baixas. Então, alguns procedimentos, ali à volta dos 18, 19 anos, o preenchimento de olheiras. Fala sobre isso, fiquei curioso há um bocado, depois não cheguei a perguntar-te. Como é que funciona isso, o preenchimento de olheiras? As olheiras podem ser causadas por várias razões, mas em pessoas muito novas, normalmente é porque o osso malar, ou seja, o osso onde o globo ocular assenta, não é suficientemente projetado, ou seja, é um bocadinho para trás. E o olho situa-se, a parte mais à frente do olho está à frente do limite do osso. Então faz um abaulamento, depois vê-se o septo orbitário e faz um segundo papo. Faz um sulco, um papo e um sulco. E nós olhamos, às vezes são miúdos e miúdas, de 15, 16, 18 anos, e não têm nenhum problema de dormirem mal mas tem aquele aspecto cansado, aquele aspecto de pessoa que está sempre constipada, ou que está sempre com gripe, ou que dormiu sempre mal, e a queixa é essa. Os meus amigos estão sempre a dizer que eu durmo mal, que eu estou sempre com aquele aspecto cansado e o que é que eu posso fazer? E com um procedimento de consultório relativamente simples, com um preenchimento infraorbitário, consegue-se corrigir a maior parte desses casos. O que é que nós fazemos? Com um ácido hialurónico bastante espesso, conseguimos camuflar, ou seja, dar uma camada extra ao osso
para Uhum. ele crescer à frente. Mas lá está, Ou mas seja, isso não ganha é uma expressivo. intervenção definitiva, pois não. Portanto, Não, mas é um ácido hialurónico muito, muito espesso, ou seja, uma reticulação muito elevada e dado muito profundo, mesmo ao nível do osso, que nós não queremos fazer um papo, não queremos dar maçãs de rosto, não queremos, tem que ser algo suficientemente natural e queremos espalhar o ácido hialurónico à frente do rubor do osso. E esse tipo de ácido dura imenso, dura 1 ano e meio, às vezes 2 anos. Então, se as pessoas vão lá ano a ano, mais ou menos, fazer um retoque e fica sempre Muitas algum vezes efeito. pode ser complementado com laser também. O laser também poderá ajudar a melhorar a tonicidade dessa A pele, pigmentação. a pigmentação. Portanto, Há muita gente que tem os olhos negros, não é? Existem É, muita gente com olheiras muito grandes e uns papos muito grandes, não é? Ou seja, são isso negros por 2 razões. é fácil de... Porque é fundo e não apanha luz, ou seja, que é fundo, Portanto, a e questão 2, da porque existe sombra. mesmo uma pigmentação, a sombra, e depois a pigmentação. E nesses casos nós fazemos uma intervenção conjunta com a Sofia, nós fazemos, quando o paciente vem diretamente para nós, fazemos nós o preenchimento e dizemos, olha, tem que ir à Sofia depois para fazer uma despigmentação dessa zona, ver o que é que está a fazer, ou com laser, ou com cremes despigmentantes. Ou então a Sofia, se os recebe diretamente, ela trata do preenchimento e do laser. E o grau de satisfação é tão grande, tão grande, tão grande nestes pacientes muito novos, 20, 30 anos, que têm esse olhar cronicamente cansados e depois fazem uma coisa relativamente simples. E muda-lhes a vida, é muito engraçado. Assim. Bem, eu parece que eu dormi igual, mas as pessoas dizem que eu acabo a dormir melhor. Não, se estão medicados para dormir bem, é muito engraçado. Isso acontece mesmo com aqueles papos, portanto, aqueles papos, quando é saído e quando não é cova, mas quando é saído, é fácil também retirar e corrigir. Não, Isso é cirúrgico. isso é cirúrgico. Quando são papos muito marcados, sim. Ok. A questão da avaliação é muito importante, porque às vezes as pessoas, quando falam em olheiras, podem ser N coisas diferentes e, portanto, o Nuno já falou sobre uma forma de abordar quando temos um déficit de volume, mas também é muito frequente aparecerem nos pacientes, tanto homens como mulheres, com os papos, com um bocadinho de excesso de gordura, com a pele com alguma flacidez, e aí, na grande maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico. Aliás, a injeção de ácido hialurónico poderá e muito provavelmente vai piorar esse dito papo. Ok, pois. Portanto, aqui, bem, como em tudo, não é? A avaliação é indispensável para que se possa tomar uma boa decisão, não é? Claro, para que se possa decidir o que é que se vai fazer. Claro que sim. Olhem, já isto passou 1 hora. Sim, passou no instante. No instante mesmo. Querem nos dizer onde é que vos podemos encontrar? Portanto, na My Moment, não é? A My Moment é na zona da Expo, certo? É na Expo, sim. É no Parque das Nações, na Alameda Parque das Nações. Tem uma série de serviços também agregados, não é? Tem uma parceria, sei que tem também uma parceria com o ginásio, não é? Que dá apoio nas recuperações. Isso foi mais uma inovação. Também, eu acho que também é única a nível europeu. Ou seja, todos os nossos pacientes que são operados muitas vezes têm um tempo até recuperarem a forma física suficiente para poderem ir ao ginásio. Forma física no sentido pós-operatório. Para voltarem ao ginásio e à atividade normal, percebemos que é demasiado longo. Ou seja, uma pessoa é operada e nós temos pacientes novos, ativos, que gostam de ir ao ginásio, homens, mulheres, muitos fazem crossfit, ou seja, cada vez mais o estilo de vida das pessoas é mais saudável, mais ligado ao desporto e à atividade, e um tempo prolongado de inatividade física é penoso, e é penoso para algumas pessoas, não é? Quando dizemos que tem que estar 2 meses sem fazer exercício, em cirurgias maiores, é extremamente penoso em alguém que está habituado a fazer desporto todos os dias, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então nós desenvolvemos uma parceria com a Revo. A Revo é um conceito de ginásio ligeiramente diferente. É um conceito de ginásio orientado para a pessoa, ou seja, um tratamento muito tailor-made, um bocadinho como nós fazemos na cirurgia, eles procuram fazer em termos de ginásio. Funciona tudo com grupos muito, muito pequeninos ou treinos individuais. O PT individual é a primazia deles. Depois tem vários tipos de treino que se pode fazer para cada um dos objetivos. E nós fizemos com eles
um plano de recuperação para cada tipo de paciente e para cada tipo de cirurgia estruturado o suficiente para nos dar a garantia que a pessoa, quando é operada, pode retomar mais cedo a atividade. Com eles, que sabem qual é o tipo de exercício que se deve fazer e que pode fazer, e qual é o escalonamento que aquele tipo de cirurgia pode suportar. Ou seja, nós não queremos aumentar o risco de ter complicações, naturalmente, senão não o faríamos. Temos que jogar aqui com um nível de segurança máximo, Claro. mas ao mesmo tempo queremos oferecer às pessoas uma recuperação física mais rápida. Ou seja, para não estarem muito tempo parado. E desenvolvemos esta parceria e acreditamos que é nova, é relativamente recente, mas já está a dar frutos, já temos pacientes que até antes de serem operados já foram lá e tiveram resultados incríveis. Alguns até tivemos uma paciente que nem precisou de ser operada, tão bom foi o resultado. Tirou-nos alguém, tirou-nos uma Tirou-se o robô do cliente. Mas sim, pronto, ainda bem, mas, ou seja, é poderoso, ou seja, é um tipo de treino poderoso e que tem resultados, e que nós acreditamos que é o futuro. A inovação às vezes não quer dizer que temos que usar uma substância nova ou que temos que fazer uma técnica radicalmente diferente. Ou que temos... A inovação às vezes está nos pormenores e nós temos procurado cada vez mais isso. E isto era um pormenor que nós achávamos que estava a ser penoso para algum tipo, ou para a grande maioria dos nossos pacientes, e que acho que vamos conseguir resolver com esta parceria com a REP. A reabilitação pós-cirúrgica é muito importante e às vezes é um bocadinho negligenciada. Quer ser, neste contexto, de pessoas que gostam de treinar e que têm que ficar muito tempo paradas, mas mesmo pessoas que não gostam muito de treinar, quando nós fazemos uma intervenção cirúrgica, nós estamos a induzir um traumatismo, não é? É um traumatismo induzido cirurgicamente, mas não deixa de ser um trauma. E, portanto, a parte da recuperação e da reabilitação pós-trauma ou pós-cirúrgico é muito importante. E, portanto, esse processo depois é feito na clínica com as nossas fisioterapeutas, que fazem as drenagens, os ultrassons. Temos uma série de máquinas que permitem uma recuperação mais rápida na fase pós-operatória. E esta questão da REV também é muito interessante, porque há pessoas que, de facto, ficam muito... têm muita vontade de treinar, e até aqui nós éramos um bocadinho conservadores e continuamos a ser, mas a verdade é que com este protocolo conseguimos que as pacientes comecem a treinar um bocadinho mais cedo, mantendo a segurança, que é importante. Claro, claro. Nós temos e ouvimos relatos de pessoas que são operadas, por exemplo, ouvimos isso frequentemente, vivem numa cidade, vão a uma cidade diferente, longíssimo, para serem operadas, depois dormem num hotel em frente e vão na carreira de volta para casa no dia seguinte, e depois só são vistas 3 meses depois. Isto é frequente, infelizmente, mas está nos antípodas daquilo que nós queremos oferecer. Ou seja, nós somos chatos, nós andamos em cima, nós temos tudo ali na clínica e à volta da clínica temos cada vez mais coisas para dar um resultado robusto, um resultado de qualidade. Claro, e um serviço mais completo, claro. Muito bem, Nunos, olha, obrigadíssimo. Foi um prazer. Está bem? Igualmente, gostamos muito. Deste lado. Tivemos aqui também um ótimo feedback de pessoas que imagino que já vos conheçam, não sei se foram pacientes ou não, mas pessoas que pelo menos já vos dá para porque conhecem o vosso trabalho e portanto o feedback também foi bastante positivo e nada melhor do que as pessoas que no fundo vocês acompanham, não é? E que claramente conseguem apreciar o vosso trabalho e perceber que as coisas correram realmente bem. Muito obrigado por este bocadinho. Esta hora passou num instante, como há pouco dizíamos, e pronto. Vou aqui deixar a sugestão a quem nos está a seguir aqui neste direto também para seguir a página da My Moment, para, no caso de ter alguma dúvida ou de querer saber mais sobre o tipo de serviços que a clínica tem. E aqui nos despedimos, não é? Hoje sem copo de vinho, esquecemos. A próxima fazemos com um copo de vinho. Está bem. A próxima. Um abraço aos dois. Vá, um abraço. Obrigado. Obrigado, até já. Obrigado. Até já. Até amanhã.